E hoje nós temos um momento muito especial, onde nós vamos falar do aspecto do contexto indígena. A Missão Kaiowá é a convidada, é a nossa grande parceira, né? É a missão que tem desenvolvido por muitos anos um trabalho a favor do contexto indígena. E nós temos aqui o privilégio de poder, nesse período, conhecer um pouco da história, dos avanços, das ações missionárias, e a missão ela é grandiosa, ela tem trabalhos nas áreas de evangelização, plantação de igreja, na área de ensino teológico, capacitação, área de saúde. Então, é uma missão que tem uma história riquíssima no Brasil a favor do contexto indígena. E para nós também é um privilégio poder contar com a representação da liderança da Missão Kaiowá, que vai estar nesse bate-papo. Então, você que está nos acompanhando nessa tarde, vai observando aí a riqueza de informação que você vai estar recebendo e pode colocar no chat os seus comentários, as suas perguntas, que mais no final do nosso bate-papo, do nosso diálogo, nós estaremos, então, abrindo para algumas perguntas para melhor diluir algumas dúvidas que você talvez tenha nessa história da Missão Kaiowá. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos 3 convidados desse dia, o reverendo Geraldo, que é o presidente da Assembleia da Missão Kaiowá, o reverendo Sérgio, secretário da Assembleia, e também o reverendo Benjamin, que é o secretário executivo da Missão Kaiowá. E agora, daqui a pouco, eles vão estar entrando cada um no seu momento, falando, mas primeiramente eu quero então convidar para esse primeiro momento o reverendo Geraldo, onde o reverendo Geraldo vai poder falar um pouquinho. Seja bem-vindo, viu, reverendo Geraldo? Nesse momento aqui dessa chat, que tenhamos um tempo aí de bastante informação e possamos assim, trazer um enriquecimento, né, da grandeza que hoje a Missão Kaiowá é a favor dos povos indígenas. Muito obrigado, reverendo Marcos. É um prazer, uma alegria muito grande poder participar desse momento, de falar um pouco da Missão Evangélica Kaiowá, esse Ministério das Igrejas Presbiterianas do Brasil, da IPB, e da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a IPIB. São as duas mantenedoras, as duas associadas no Ministério da Missão Evangélica Kaiowá. Nós vamos trazer algumas informações para que os irmãos inclusive, que eu queria pedir ao irmão que trouxesse a seguinte informação: o objetivo da Missão Kaiowá e também a magnitude dos desafios atuais que a Missão Kaiowá tem, porque muita gente não sabe exatamente a grandeza que é hoje o trabalho entre o contexto indígena, né? É verdade, entendeu? Eu quero fazer um pequeno histórico para que os irmãos e irmãs que não conhecem o trabalho da Missão Kaiowá possam entender o tamanho da Missão Kaiowá, as áreas que a Missão Kaiowá atua, e também conhecer um pouquinho do histórico. A Missão Kaiowá foi fundada em 1928, agosto de 1928. Portanto, agora no mês de agosto próximo, ela completa 92 anos. A Missão Kaiowá foi fundada pelo ideal de um missionário americano, o reverendo Alberto Sidney Maxwell, e ela contou inicialmente com 4 igrejas na sua formação: a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a Igreja Metodista e a Igreja APCU-SA, através dos seus missionários aqui no Brasil. A primeira reunião para a formação da Missão Kaiowá aconteceu na Igreja Metodista de São Paulo. A primeira diretoria da Missão Kaiowá, ela contou com o senhor Elias Escobar Júnior na presidência, reverendo Benjamin Honeycutt como secretário, e o tesoureiro foi o nosso irmão reverendo William Kerr, conhecido depois como Guilherme Kerr,
foi professor do nosso seminário. O objetivo da Missão Kaiowá, naquele início do trabalho, era evangelizar os índios kaiowás da região ali do Mato Grosso do Sul. A Missão Kaiowá, ela é mais antiga do que a cidade de Dourados. Ela foi fundada e ela se estabeleceu ali naquela região 8 anos antes da fundação da cidade de Dourados. Inicialmente, a Missão Kaiowá recebeu esse nome porque a etnia que tinha ali naquela região eram os kaiowás. Mais tarde vieram os terenas, depois vieram os guaranis, e hoje, ali naquela região, nós temos outras etnias menores, mas que todos eles são atendidos pela Missão Kaiowá. São ali naquela região de Dourados e até Ponta Porã, na divisa ali com o Paraguai, aquelas cidades próximas ali, nós temos ali aproximadamente 48 mil indígenas ali atendidos diretamente pela Missão Kaiowá. No estado todo do Mato Grosso do Sul, são hoje aproximadamente 90 mil indígenas. Nós temos, além da etnia Kaiowá, Guarani e Terena, as outras etnias pequenas, grupos menores, aldeias pequenas de outras etnias. São ali na região aproximadamente 28 aldeias. O reverendo Sérgio Paulo vai falar um pouco dos campos que nós temos nessas aldeias depois, só para que os irmãos possam entender, e nós atendemos ali essas 28 aldeias que formam ali a macro-região de Dourados. Além da evangelização dos indígenas, que vem sendo trabalhado no decorrer desses anos todos, hoje nós já temos a Bíblia em Kaiowá, toda a Bíblia traduzida em Kaiowá, eles hoje, então, têm nas suas mãos um material para ler na língua deles, tem um cancioneiro, que também todo adaptado, todo traduzido para a língua dele, com muitos hinos do nosso inário, e outros cânticos contemporâneos também. Além da área, do aspecto missionário da missão, nós temos também ali a escola, o Instituto de Educação. Na realidade, nós temos a unidade central, que fica ali em Dourados, e nós temos mais outros 5 unidades nas aldeias de Amambai, Tacuru, Japorã, Porto Lindo, atendendo hoje aproximadamente 2.300 indígenas de todas essas etnias. Evidentemente, eles são alfabetizados no português e também no Kaiowá. Nós temos, desde o ensino pré-escola, né, passando por todas as fases aí, e o objetivo nosso é alfabetizar os índios para que eles possam aprender a ler na língua deles e também aprendendo português. Nós temos hoje médicos, advogados, pastores, pedagogos, enfermeiros que passaram pela escola da Missão Kaiowá, foram alfabetizados na Missão Kaiowá e fizeram a sua faculdade e hoje estão todos eles envolvidos no mercado de trabalho. Esse é outro aspecto do trabalho da missão, além da evangelização, a educação. Em 1980, foi fundado o Instituto Bíblico Felipe Landes. O Instituto Bíblico, hoje, ele tem uma turma de 26 alunos. E parte da mão de obra dos missionários e dos pastores da igreja indígena saíram do nosso Instituto Bíblico. Então, nosso Instituto Bíblico visa capacitar os obreiros, as esposas dos obreiros, para que eles possam, então, evangelizar na língua deles, na cultura deles e trabalhar dentro de uma visão própria deles. O Instituto Bíblico, atualmente, é dirigido por um pastor da etnia Kaiowá, é o primeiro pastor formado nos nossos seminários, não formado só no Instituto, ele fez o Instituto Bíblico, depois ele foi para o JMC, formou-se no JMC,
foi ordenado pelo presbitério do Triângulo Mineiro, que o cedeu para o trabalho da missão, e hoje o reverendo Sérgio é da etnia Kaiowá e é o diretor do nosso Instituto Bíblico. Além dessas três áreas de ação, nós temos também o nosso hospital, o Hospital da Missão. Inicialmente era um ambulatório, um posto de saúde, vamos dizer assim, né? Ele já tem 62 anos, se não me engano, o reverendo Benjamin pode depois complementar essa informação. O nosso hospital ele tem hoje 93 funcionários, 18 pessoas no corpo clínico, entre médicos e enfermeiros. Nós temos um atendimento anual de aproximadamente 31 mil pessoas. Nosso hospital é 100% SUS, ele é 99% indígena, porque nós atendemos também população de brancos que moram ali próximo também, que procuram o hospital. Uma vez que ele é SUS, nós não podemos deixar de atender. Nós realizamos exames clínicos, fazemos parto, inicialmente era hospital e maternidade, agora é hospital, um aspecto geral. E nós temos ali, graças à misericórdia de Deus, hoje nós temos uma área no nosso hospital separado para atendimento dos nossos irmãos indígenas que contraíram a Covid-19. Nós temos uma área separada e nós temos, graças a Deus, obtido muito sucesso no tratamento desses nossos irmãos que passam ali pelo hospital, tratando da Covid-19. Não tivemos nenhum óbito ainda no nosso hospital, pela graça e misericórdia de Deus. Essas são as 4 grandes áreas que a missão trabalha. A evangelização, um desafio aí de 48 mil indígenas para serem alcançados. A Igreja Indígena, fruto do trabalho da missão, nós organizamos a Igreja Indígena Brasileira. Ela tem uma liderança de hoje de 52 oficiais, entre pastores, presbíteros e diáconos, uma membresia de mais aproximadamente 1.100 membros, entre comungantes e não comungantes, a educação e o hospital. São 4 áreas que nós atuamos ali naquela região. Nós temos um grande desafio pela frente. O grande desafio nosso é resgatarmos a visão dos nossos primeiros missionários. E, para isso, nós precisamos de missionários. Infelizmente, a missão hoje, embora ela atue em todas essas áreas, falta mão de obra. Nós precisamos urgente de vocações missionárias para a população indígena. Então, nós precisamos de obreiros, homens, mulheres. Os que nós temos lá já estão entrando na terceira idade, já indo para a aposentadoria, e nós precisamos renovar o nosso quadro. Esse é o grande desafio que nós temos. Da mesma forma, nós também precisamos renovar o nosso quadro na escola, no hospital. Nosso hospital hoje carece muito de missionários médicos, missionários enfermeiros, enfermeiras. Por que eu coloco a palavra missionário antes? Porque volta e meia chega lá alguém e diz assim, olha, eu sou enfermeiro missionário. Não serve. Tem que ser missionário enfermeiro. Ele tem que ser primeiro ter a vocação missionária e depois colocar a sua profissão a serviço do reino. Via de regra, a gente trabalha dessa forma, porque todas as vezes que nós tentamos trabalhar de outra forma, esses profissionais ficaram pouco tempo e conseguiram outro emprego em outros hospitais da cidade, e a missão ficou carente novamente. Então, nós temos muitos desafios. Reverendo Benjamin e Reverendo Sérgio podem abordar mais esses desafios. Não, eu gostei muito da sua explanação, porque a gente começa agora a compreender que a missão Kaiowá é muito maior do que a gente imagina. Você vê milhares de indígenas que precisam ser alcançados com o evangelho, e aqueles que estão sendo alcançados, a visão da missão Kaiowá, e transparecida aqui, é que não é somente o aspecto do evangelho, né, que é a nossa missão principal, né, a pregação do evangelho, mas mostra também o cuidado com a saúde, o cuidado com a capacitação e a formação técnica, mesmo apresentada aqui no primeiro momento da sua fala, né? Então, a gente dimensiona que a missão Kaiowá,
ela tem oportunidade para um monte de pessoas, né? Tantas as pessoas que nós temos no Brasil, aqui nós estamos vendo no nosso chat pessoas de São Paulo, de Minas, de Pernambuco, pessoas da Ásia, do Oriente Médio. É bom que, de alguma forma, Deus esteja falando com o seu coração e, quem sabe, um dia possa servir na Missão Kaiowá. Mas daqui a pouquinho a gente volta com o reverendo Geraldo. Obrigado por essa primeira exposição. Eu gostaria de convidar o reverendo Sérgio. O reverendo Sérgio também faz parte da diretoria da Missão Kaiowá, como secretário da Assembleia Geral. E seja bem-vindo, reverendo Sérgio. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre os campos avançados, os missionários da PMT que atuam na região como parceiro da Missão Kaiowá. O reverendo Sérgio também faz parte da diretoria da PMT, e os tipos de missionários que realizam esse tipo de trabalho. Seja bem-vindo. Obrigado, Agripino, e mais uma vez parabéns pelo seu aniversário, agora de maneira pública, né? Nesse dia, que Deus te fortaleça e te abençoe muito na sua vida e ministério. Parabéns. Obrigado. Bom, falar da Missão Kaiowá é algo muito importante para mim, é algo muito caro, porque se hoje eu estou quase 40 anos no ministério, isso se deve à Missão Kaiowá. Por quê? Porque o meu desafio para servir a Deus foi através de indígenas Kaiowá. Quando eu tinha aproximadamente 15 anos de idade, lá em Campinas, São Paulo, eu fui desafiado por indígenas Kaiowá, que foram visitar lá um grupo de irmãos, e meu avô, na época, me levou, e eu fui desafiado, ouvindo esses irmãos indígenas Kaiowá, pregando a palavra de Deus naquela noite, eram 5 deles, cantando na sua língua, e a partir daquele momento, ouvindo aqueles irmãos indígenas, Deus me desafiou a envolver com a minha vida na obra missionária. 4 anos depois, 3 anos depois, ingressei no seminário e me preparei com esse foco de alcançar os povos não alcançados do Brasil e do mundo. Então, é muito caro para mim e me emociona falar da Missão Kaiowá. E Deus me deu esse privilégio tremendo desses 6 anos estar também diretamente ligado à missão através da participação na Assembleia Geral, na diretoria. Falando especificamente dos nossos campos, como o reverendo Geraldo já disse há pouco, nós temos hoje 22 aldeias que atuamos diretamente nessa região de Dourados, com esses mais de 45 mil indígenas. Hoje nós temos 6 igrejas organizadas, da Igreja Indígena Presbiteriana do Brasil, e isso é muito importante, parece ser um mero detalhe, mas não é um mero detalhe, é algo que implica em entender a fundamentação deste nome. Então, ela é a Igreja Indígena Presbiteriana do Brasil. Não é Igreja Presbiteriana Indígena do Brasil, ela é uma igreja que é indígena na sua essência, portanto, as questões culturais, linguísticas estão envolvidas nisso, e o presbiterianismo, obviamente, como a base doutrinária de fé reformada que, desde o seu início, tem sido anunciado na missão. Então, essa igreja nasce a partir da missão. Então, hoje nós temos essas 6 igrejas organizadas com as suas lideranças, como já foi dito, 29 congregações nessas 22 aldeias, sendo que a maioria dos missionários que atuam nessas igrejas e congregações são indígenas preparados pelo Instituto Bíblico, que já foi falado. Hoje são 8 deles que são mantidos também por recursos oriundos da IPB, através da PMT. Então, nós temos 8 desses irmãos indígenas que são apoiados financeiramente para sua manutenção. Mas, além destes missionários indígenas, nós temos também missionários não indígenas que atuam em várias outras aldeias, ou junto destes, no processo de plantação dessas igrejas, ou revitalização, ou evangelização propriamente dita, pastoreio, que está sendo feito. Nós temos o Jorge e a Bia, em Taquapiri, que são os missionários da PMT, que atuam lá, na área do pastoreio, especificamente na área do pastoreio, do discipulado, do treinamento, capacitação das lideranças indígenas.
Temos o João e a Andressa, nossos missionários também da PMT, nessa parceria com a Missão Kaiowá, lá na aldeia Sassoró. E temos, obviamente, o reverendo Benjamin e a dona Margarida, como executivo da Missão Kaiowá, que atuam dioturnamente, full-time, lá na coordenação geral, como executivo que ele é da missão. E é bom destacar aqui, nós tivemos uma mudança estatutária, e na mudança estatutária não tem mais a figura do secretário executivo. Ele é executivo a partir dessa mudança estatutária. Portanto, ele é aquele que executa as ordens emanadas da Assembleia e Diretoria para fazer a coisa andar. Então, nós estamos vivendo esse novo momento, com um novo estatuto, e o Benjamin, então, é este executivo. A figura de secretário executivo tem um outro papel, pertence à diretoria, à assembleia, enfim. Não é este o papel, é executivo, é outra coisa, que, obviamente, traz mais responsabilidades também. E, portanto, nós temos o Benjamin nesse papel com a dona Margarida, a sua esposa, não é? E também temos o Ageilson, que está lá atualmente, em virtude até do tratamento da sua esposa, a Loenes, que tem tido um problema sério de saúde, e ele, então, está na Missão Kaiowá como capelão, ajudando também no Instituto Bíblico, secretariando o Instituto Bíblico como professor, mas também como capelão do hospital. Então, o Ageilson está também desenvolvendo esse seu trabalho lá nesses dias. Além do Ageilson, agora, nesse momento, nós temos também o nosso irmão, reverendo Marco Mota, que trabalhou por muitos anos no Senegal, no Uruguai, como missionário da PMT, ele que tem por formação também enfermagem, com a sua esposa, e nesse tempo de pandemia, ele se voluntariou, ele está aqui por um tempo no Brasil, ele se voluntariou para, nesses 3 meses, estar aí dando apoio ao hospital. Então, ele vem desenvolvendo o seu trabalho como enfermeiro nesse tempo. Então, em linhas gerais, essas são as atividades que os nossos missionários da PMT estão realizando nessa parceria com a Missão Kaiowá, na área de capelania, de assistência social, do pastoreio, plantação, revitalização das igrejas e na área da saúde. Então, essas são as áreas que nós atuamos através dos nossos missionários. Até recentemente, tivemos também o reverendo Fábio, que foi o diretor do Instituto por alguns anos, do Instituto Bíblico Filipe Landes. Então, hoje nós atuamos dessa forma. Precisamos de mais missionários, obviamente, isso foi dito pelo reverendo Geraldo, e eu reafirmo aqui, essa necessidade enorme que temos de novos missionários que venham a agregar, não é? Seja como enfermeiros ou médicos, mas que tenha, e aqui eu reforço o que o Geraldo disse, que precisamos primeiro que seja missionário, e aí use a ferramenta da medicina, use a ferramenta da enfermagem e outras da área de saúde, como nas outras áreas também, precisamos de missionários vocacionados, preparados adequadamente, com o curso que é oferecido até pela PMT, o CFM, que treina os aspectos missiológicos, antropológicos e tudo mais, porque não é porque as aldeias, especialmente na região ali de Dourados, elas estão próximas à cidade, já são aldeamentos urbanos, que não se precisa ter o treinamento adequado no aspecto missiológico, antropológico, não. É preciso ter, é um engano, e isso traz muitos problemas, quando o missionário não tem o preparo adequado para atuar, mesmo em situações onde os indígenas estão em aldeamento que nós chamamos de aldeamento urbanos, porque estão próximos das cidades. É preciso que tenha também este treinamento. Então, esse é o meu desafio a todos vocês. Então, conforme a sua explanação, a Missão Kaiowá, o que ela busca hoje é missionários, né? Missionários. Então, o missionário, eu estou percebendo que ele pode ter alguns caminhos. De repente, se algum missionário iniciar um processo com a PMT, a sua diretoria pode, na sua parceria com a Missão Kaiowá, encaminhá-lo para servir na Missão Kaiowá. Como também ele pode diretamente na Missão Kaiowá e ser missionário direto, né, Reverendo Sérgio?
Sim, claro, claro. Até porque a Missão Kaiowá, como já foi dito também, ela hoje ela tem duas mantenedoras principais, embora a Igreja Indígena Presbiteriana do Brasil também faz parte como parceira dentro da missão, com direito à fala, né? E a IPI. Então, são duas igrejas mantenedoras. Então, a missão pode receber, obviamente, missionários diretamente, participando com autorização, obviamente, da Assembleia e da diretoria. Isso é possível. Mas a minha recomendação tem sido que esses missionários passem por um centro de treinamento. No caso nosso, né, os presbiterianos do Brasil, eles têm o CFM aí para treiná-los, né? E aí, via PMT, ele pode ser conduzido. Então, a nossa orientação é que o missionário, de um modo geral, ele vá com esse preparo. Né? Que tem uma capacitação, né? O reverendo Geraldo, eu queria aproveitar esse gancho do reverendo Sérgio, porque a gente tem aí duas possibilidades. Ou você ser um missionário indo diretamente com a missão Kaiowá, ou pode ser através da PMT, e a PMT, na cooperação missionária, encaminhar um missionário aí. Mas existe a possibilidade de alguém que talvez não queira ser um missionário de tempo integral, mas de curto prazo? Reverendo, nós não descartamos nenhuma ajuda, nenhuma possibilidade de trabalho na Missão Kaiowá. Hoje mesmo nós temos lá conosco um irmão, pastor, que já é aposentado e que ele resolveu dar um tempo da vida dele lá na Missão Kaiowá, até porque a filha dele mora lá em Dourados e ele coopera tempo parcial conosco lá na missão. Qualquer ajuda, qualquer possibilidade de trabalho, de auxílio na missão é bem-vinda. É bem-vinda. Nós estamos abertos para essas possibilidades todas. O importante para nós é que ele tenha o chamado missionário. Excelente. Essa é a essência que vocês passaram aqui, né? Que vocês não estão querendo pessoas com profissionais em missões, no sentido assim, não, eu sou um profissional e você viu a missão. Não, a gente tem que ter a visão de ter um coração missionário. E aí vamos usar a sua capacidade em uma área que maior tem necessidade. Muito bom saber disso, porque a gente está vendo pessoas aqui no nosso chat fazendo comentários, né? E cada vez mais a gente está vendo o número aumentar de pessoas. Vamos fazendo as suas perguntas aí, que mais para frente a gente vai poder responder. Bom, e nessa continuação aqui do bate-papo, eu gostaria de convidar o reverendo Benjamin, e aí fazendo a breve correção, não mais secretário executivo, mas executivo, né, que recentemente houve uma reformulação na estrutura da Missão Kaiowá. Reverendo Benjamin, muito bem-vindo, muito obrigado pelo irmão poder estar conosco nesse bate-papo. Agradeço a Deus pelos anos todos que o irmão tem servido juntamente com a nossa irmã Margarida. E eu gostaria de fazer uma pergunta ao irmão. Quais são as principais oportunidades que as pessoas teriam, né, na Missão Kaiowá? Qual é a abrangência da Missão Kaiowá? Será que só está em Dourados ou tem outras ramificações em outras partes do Brasil, por exemplo? Bem-vindo. Primeiro, nossa alegria de poder estar com vocês e essa oportunidade tão especial da gente compartilhar da vida da Kaiowá, viu? E as oportunidades são vastas, né? A gente tem algumas áreas que nós ainda não podemos trabalhar por falta de obreiros. Acho que é muito importante a gente pensar nisso. Reverendo Benjamin, me perdoe, se o irmão puder falar um pouco mais alto, eu agradeço. Um pouco mais alto, por favor. Obrigado. Então, uma das áreas que nós podemos trabalhar hoje é com as nossas escolas. São mais de 2.000 alunos indígenas que estudam nas nossas escolas, e nós não temos um serviço de capelania para acompanhar esses alunos. Então, porque a gente não tem obreiros dedicados a esse serviço, né, de capelania, que acho que é muito importante, porque a nossa juventude aqui tem enveredado muito para álcool, drogas,
e nós precisamos dar uma assistência especial a eles. Um outro aspecto que a gente acha que é muito importante para alcançar a juventude indígena é através das escolas de futebol. Então, gostam de futebol, se deixar, jogam o dia todo. E seria interessante pessoas que têm formação em educação física, que têm um chamado missionário, aproveitar esses momentos de oportunidade que nós temos em todas as aldeias, tem campo de futebol. Montar escolinhas para alcançar essa juventude. Em Dourados, nós temos um outro grande desafio que eu acho que é fundamental. Hoje são mais de 300 universitários. Dourados é um centro universitário com 4 universidades. E os índios de todo o estado convergem para a nossa região e ficam dispersos ali, não há um trabalho regular com eles. E eu acho que é muito importante ter pessoas com formação universitária para acompanhar e levar a palavra de Deus a esses jovens, porque eles saem das suas aldeias, ficam sem a estrutura familiar, sem o acompanhamento. Alguns são cristãos, mas sem acompanhamento nenhum, e acabam enveredando por esses caminhos ruins do ambiente universitário extra-sala, não é? Uhum. Um outro aspecto que eu acho que é muito importante a gente pensar aqui é na plantação de igrejas. Não é? Nós temos alguns campos aqui que são desafiadores. Nós temos uma região bem na fronteira do Paraguai, onde nós tínhamos um pequeno trabalho bem próximo de uma cidade chamada Antônio João, e eles ganharam uma área muito grande de terras ali. Então, os índios que moravam em 3 aldeias do Paraguai estão passando para o lado do Brasil, só tem um riacho que faz a divisa, e vindo morar ali naquela região. Era uma aldeia de mais ou menos 500 índios, hoje são cerca de 3.000 índios e mais 2 aldeias próximas, cerca de 30, 40 quilômetros de distância, que ainda não foram alcançadas. E nessa cidade não tem igreja presbiteriana. Então, a gente tem sonhado de ter um pastor que possa pensar num trabalho de alcance dessas aldeias e, ao mesmo tempo, residindo nessa cidade que fica relativamente próximo ali daquele local. Um outro aspecto que a gente precisa urgente, meus irmãos, e nós temos orado muito por isso, é que a gente possa ter aqui no nosso hospital médicos, missionários médicos, como o René Geraldo falou, pessoas que têm o coração na obra. Por muitos anos tivemos médicos missionários que deram uma contribuição muito grande. Atualmente nós não temos nenhum, e a gente tem que contratar médicos da cidade que não têm os princípios cristãos, não têm a visão missionária, porque o hospital não pode parar. Também enfermeiros, né? Nós estamos com poucos enfermeiros missionários hoje trabalhando no nosso hospital. E a gente, olhando, a gente vê que muitas igrejas tem tantos jovens que têm pela frente uma vida toda. Nós já estamos velhos e nós ficamos angustiados de que muitas vezes ficam procurando coisas para fazer sem ter a visão daquilo que Deus quer para a sua vida. Eu acho que é muito importante a nossa juventude universitária. Pense em servir ao Senhor com a sua profissão. Coloque a sua vida no altar do Senhor, para que Deus possa levantar muita coisa para ser feita entre os povos indígenas do Brasil. Pessoas vários povos que ainda nem ouviram falar de Jesus. E Deus quer te usar. Deus quer aproveitar a sua vida como um vaso especial nas suas mãos para levar as boas novas de salvação àqueles que precisam.
Ótimo. O pastor Benjamin, o senhor falou muito, e ficou evidente nessas últimas palavras, o desafio diante das realidades, né? Se alguém hoje quer se tornar missionário da Missão Kaiowá, ele deve procurar quem? Quais são os passos? Então, pode procurar a nossa secretaria aqui, que ela vai passar todas as informações, não é? Nós temos o nosso e-mail, né? mkaiowá@uol.com.br mkaiowá@uol.com.br e através desse e-mail nós podemos ter contato com os interessados, porque a gente pode ter pessoas que estão interessadas para fazer um tipo de trabalho, fazedor de tenda, não é? Pode trabalhar no hospital, mas sendo missionário aqui. Pode trabalhar na escola, sendo missionário. Se a Missão Kaiowá, ela é somente restrita ali a Dourados e nas circunvizinhanças, ou elas estão em outras partes, em outros estados, outras partes do Brasil? Não, estamos só no Mato Grosso do Sul, né? Nós atingimos essa região, que é uma região relativamente populosa, viu, Revê? Mato Grosso do Sul é o segundo estado em população indígena do Brasil. Só Amazonas, depois Mato Grosso do Sul. Então, nós temos concentrado aqui, porque é uma região mais próxima da gente, de fácil acesso, e então está voltada para essas áreas que nós precisamos alcançar aqui. Ótimo. Reverendo Geraldo, eu queria fazer uma pergunta, irmão como presidente da Missão Kaiowá e também pastor de igreja, poderia falar assim, a importância de uma formação teológica para servir a Deus, por exemplo, no contexto indígena, né? Porque eu sei que pode aparecer, e a gente vê nos diálogos aqui no chat, pessoas, poxa, podíamos servir, podíamos ir. Eu sei que não depende somente o desejo de ir, mas a capacitação é importante, não é? Sim, reverendo. Por isso que o reverendo Sérgio, quando falou sobre a questão de novos missionários, ele mencionou a necessidade de que o missionário seja preparado até pela formação da PMT, que é uma formação transcultural. Evidentemente, se ele já tem uma formação teológica, se ele já passou por um dos nossos institutos, se ele já passou por um dos nossos cursos que são ministrados nos nossos institutos bíblicos ou mesmo nos nossos seminários, ele já tem a parte da qualificação. Evidentemente, ele entra em contato lá com a secretaria, com o reverendo Benjamin, que encaminhará o currículo para a Assembleia, que se reunirá e fará uma avaliação, e também, nessa avaliação, poderá indicar uma forma de treinamento, cursos de treinamento para essa pessoa que quer ser missionária ali na Missão Kaiowá. Lembrando que o que o reverendo Benjamin já disse, né? O desafio é muito grande. O Mato Grosso do Sul é o segundo estado em população indígena, são aproximadamente 90 mil indígenas, todo o estado do Mato Grosso. Só na região, a macro-região de Dourados, onde nós estamos, são 48 mil indígenas a serem alcançados. Nós temos formado evangelistas no nosso Instituto Bíblico, que têm trabalhado nos campos da missão também, mas nós necessitamos, sim, de pessoas que queiram e que tenham a qualificação. É muito importante uma qualificação, uma formação, ainda que básica, teológica, para que possa trabalhar com a evangelização dos nossos irmãos indígenas. Ô, reverendo Sérgio, tanto o pastor Benjamin como o pastor Geraldo estavam falando da importância da formação, que poderia falar um pouquinho sobre o Instituto, né? Porque os indígenas são evangelizados, tem havido conversões, alguns deles querem se preparar, se qualificar. Poderia falar um pouco o que o Instituto Bíblico faz na Missão Kaiowá e quais são as necessidades hoje que o Instituto Bíblico teria? Okay. Bom, antes de responder a sua resposta, que é muito pertinente, eu só queria dizer o seguinte: uma das perguntas que você fez, Salvador Benjamin e Geraldo,
se a Missão Kaiowá tem o objetivo apenas de alcançar os indígenas do Mato Grosso do Sul. No seu estatuto e na reforma estatutária que fizemos, estabelece o seguinte: prestar assistência espiritual e social com abrangências nas áreas da saúde, educação, cultura e ciência ao indígena em todo o território nacional, em caráter permanente, sem qualquer discriminação de etnia ou credo religioso. Então, embora o foco, desde o nascimento da Missão Kaiowá fosse os indígenas kaiowás, lá no seu início, há 92 anos atrás, mas lá no seu estatuto original também constava esse desejo de alcançar as outras etnias fora do contexto ali de Dourados e região e do próprio Mato Grosso do Sul. Então, é sonho, né? Por isso está aqui no estatuto, na sua primeira finalidade, a Missão Kaiowá tem como finalidade, no seu artigo 4º aí, essa abrangência. Então, o sonho é que a gente possa estender também, para além desses 90 mil indígenas do Mato Grosso do Sul, essa população toda indígena que já ultrapassa 1 milhão no Brasil, com mais de 330 etnias espalhadas pelo Brasil todo. Então, o nosso desejo é que um dia ainda, né, a gente cresça nessa dimensão e a Missão Kaiowá também continue nesse processo de evangelização, plantio de igreja e cuidado integral da população indígena em todo o Brasil. Especificamente na sua pergunta, o Instituto Bíblico, então, tem essa finalidade de preparar obreiros indígenas para atuarem nessas etnias, nessas aldeias, especialmente nesse contexto que nós estamos hoje. Então, ele funciona durante 3 anos, 2 a 3 anos, e agora nós estamos, junto com o Complay e com o Departamento de Assuntos Indígenas da MTB, estamos desenvolvendo um outro passo, que é um curso de Teologia e Direitos Humanos, em que a gente tem dado aí, num período de 1 ano, módulos onde estamos treinando e capacitando teologicamente um pouco mais aprofundado esses nossos líderes indígenas. Então, esse é um outro caminho que futuramente deve acontecer, do Instituto tornar-se também um seminário um pouco mais avançado no seu treinamento e capacitação. Ótimo. Pastor Benjamin, eu sei que a Missão Kaiowá, né, e falado um pouco, que a Missão Kaiowá também trabalha com o discipulado de jovens e também recebe muitas caravanas de igrejas. O irmão poderia falar um pouquinho sobre qual é o trabalho discipulado com jovens e também essas caravanas? Quem são essas caravanas? O que elas vão fazer? Como pode montar uma caravana e ir para aí? Qual seria mais ou menos a dinâmica desse trabalho, dessa comunhão entre os irmãos? Então, Veredo, antes de responder a sua pergunta, há um detalhe que eu queria mencionar. Certo. É que a maioria dos nossos no hospital, as escolas, igrejas, nós temos já, praticamente a maioria são índios, né, que foram formados. Hoje nós temos nas nossas escolas índios que já têm até mestrado, né, na área de educação. No hospital, a gente já tem, na nossa região aqui, 4 estudando medicina, né? Então, a gente espera que eles se tornem uma bênção. Esse trabalho que nós temos recebido de caravanas é porque a missão hoje está localizada em um local bem acessível. E a maioria das nossas igrejas, crentes, que às vezes têm participado à distância do trabalho missionário, não conhecem a realidade. Então, nós temos aberto essas oportunidades de final de semana, quer dizer, quando você vem para conhecer. Uma outra atividade é pessoas específicas, né, que vêm para fazer o trabalho, além do evangelismo, fazer ação social. Por exemplo, médicos, enfermeiros que vêm junto para fazer um atendimento, dentistas que podem vir nessas caravanas. Nós temos outras caravanas que vêm para nos ajudar nas construções, que é muito importante também. Pessoas que
sabem trabalhar nesta área que pode nos ajudar aqui. Uhum. Excelente. Então, isso é uma oportunidade de conhecer, mas também servir em uma necessidade específica, não é isso mesmo? Que eu sou compreender? Ótimo. E tem ido muitas igrejas têm participado disso, né, Reverendo Benjamin? Sim, nós temos uma participação muito ativa de igrejas, algumas bem distantes, viu? Alguns têm viajado mais de 40 horas de ônibus para chegar até aqui, para passar com a gente no final de semana. Não, isso é uma oportunidade muito boa de integração e de poder servir, né? Nós gostaríamos de continuar desafiando você a fazerem as perguntas no nosso chat. A nossa equipe aí que está trabalhando de trás da cortina virtual vai estar fazendo a seleção e fazendo as perguntas aí. Mas antes de nós entrarmos nas perguntas, 1 minuto para cada um, por reverendo Geraldo, reverendo Sérgio, reverendo Benjamin. Antes de nós entrarmos nas perguntas, dá 1 minuto de alguma coisa complementar que você gostaria de falar dentro da sua abordagem, antes de nós entrarmos aí nas perguntas dos irmãos. Reverendo Geraldo. Reverendo, estou satisfeito com as informações todas que já prestei, e só reforçar, se você quiser conhecer a Missão Kaiowá, se você não participa de nenhuma caravana, ou não vai formar uma caravana, mas quiser ir sozinho, com a família, nós temos voos diários para Dourados, direto saindo de Campinas pela Azul, saindo de Congonhas pela Gol, nós temos voo direto para Dourados, é só entrar em contato com o reverendo Benjamin, com a secretaria lá da missão, nós temos hospedagem lá, temos local para hospedagem na própria missão, se você não quiser ficar num hotel na cidade, quiser ficar na própria missão, para poder conhecer melhor, para poder andar por ali, né? Nós teremos maior alegria em receber pessoas que queiram conhecer o trabalho da Missão Kaiowá. Mas vá preparado, porque se você pensa que a missão é pequenininha, você vai se surpreender com o tamanho do trabalho e da área da Missão Kaiowá ali em Dourados. Obrigado. Reverendo Sérgio. Bem, o meu desafio às igrejas, especialmente aos irmãos presbiterianos, na sua grande maioria que estão nos assistindo, não deixe de orar pela Missão Kaiowá e de contribuir para que a gente possa desenvolver os projetos missionários. Precisamos muito do apoio das igrejas presbiterianas, além de obreiros, obviamente, mas precisamos da oração contínua da igreja brasileira em favor da evangelização dos povos indígenas, desse cuidado integral dos povos indígenas do Brasil, e também de apoio e recursos financeiros. Não se esqueçam, precisamos das igrejas conosco para que a gente possa dinamizar cada vez mais tudo isso que foi colocado aqui, para que a gente possa alcançar todos esses povos. Então, o meu desafio é esse: oração e participação efetiva na contribuição financeira. Pastor Benjamin, uma palavra complementar antes das perguntas? É só para a gente agradecer a Deus, né? Nesses dias de pandemia, o mundo todo a missão está enganjada nesse projeto. E ontem estava fazendo um levantamento, nós tivemos 27 índios que passaram por aqui e foram curados, né? Graças a Deus. Agradecer a Deus e orar pela nossa equipe de frente. Hoje fomos informados que um missionário enfermeiro veio para cá passando mal, já está internado, possivelmente foi contaminado aqui dentro do hospital. Então, por essas pessoas que estão na frente, missionários que têm dado as suas vidas, né, para que o povo indígena seja alcançado através da saúde também. Ótimo, muito obrigado. Bom, eu vou passar então agora para a nossa equipe que está no mundo virtual aí atrás, agradecendo o missionário Kleber, a missionária Emma e a missionária Isabela, que estão nos ajudando, dando suporte, e elas selecionaram algumas perguntas direcionadas para algum dos entrevistados. Muito bom conhecer um pouquinho mais da Missão Kaiowá, né? Que gostoso. Nós temos aqui várias perguntas, selecionamos algumas, e a primeira que nós queremos perguntar para o reverendo Geraldo é a pergunta do Manuel. Kleber, se pode colocar na tela aí? Isso.
Reverendo Geraldo está aí, né? Como é o desafio da missão frente à luta contra o alcoolismo, o suicídio, que nós ouvimos sempre esses desafios que os missionários têm enfrentado nesses contextos? Reverendo Manel Era, colega meu aqui de Belo Horizonte, Deus abençoe seu ministério. Reverendo, os desafios da missão frente ao alcoolismo e o suicídio são os mesmos que nós enfrentamos nas grandes cidades. Nós temos entre os nossos irmãos indígenas, entre os indígenas ali da região do Mato Grosso, evidentemente, muitas pessoas envolvidas com alcoolismo. O suicídio é muito pouco. A mídia supervaloriza muito essa questão do suicídio, mas é muito pouco ali na nossa região. Isso acontece mais em regiões mais afastadas. Mas também nos preocupa, não é só o alcoolismo, mas o uso de drogas também. Há 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, nós estamos conversando com o promotor da juventude de Dourados, e nós temos uma área ali na missão, onde nós estamos estudando a possibilidade de fazer ali um centro de recuperação para alcoólatras e também para pessoas indígenas envolvidas em outras drogas. A incidência de alcoolismo é na população mais idosa, e a população jovem tem envolvimento com outras drogas. Os nossos missionários atuam, o nosso hospital presta assistência a essas pessoas, e, se Deus assim permitir, a burocracia que existe será quebrada, e em breve nós teremos mais uma área de ação ali na Missão Kaiowá, que será a recuperação de alcoólatras e outras drogas, que nós pretendemos em breve inaugurar essa área lá, essa ala na Missão Kaiowá. Mas os desafios são os mesmos. Muito obrigado, pastor. Reverendo Sérgio, eu acho que o senhor poderia nos ajudar nessa pergunta do Rodrigo aqui. Rodrigo, ele está querendo saber por que estão diminuindo os missionários, se existe uma razão teológica para isso. A impressão é que está tendo menos missionários, ou os desafios são maiores? Qual que é a sua percepção, pastor? Obrigado, Rodrigo, aí, pela pergunta. É uma pergunta muito importante. Na verdade, nos últimos 10 anos, o número de missionários atuando, especialmente com povos nativos do Brasil, tem se mantido o mesmo. Então, os mais velhos se aposentando, entra um, completa, mas o mesmo número, praticamente, desses últimos 10 anos se mantém. Tem muitos missionários sendo levantados para trabalhar fora do contexto do Brasil, mas no contexto transcultural indígena do Brasil, isso tem se mantido praticamente nos últimos 10 anos. Para mim, a questão não é teológica, é uma questão de obediência. A questão da pregação do evangelho, de anunciar as boas novas do reino, não é uma questão de chamada específica, é uma questão de obediência. Eu gosto de lembrar de Sophia Miller, é uma missionária que precisa ser conhecida melhor pela igreja brasileira, foi missionária na região de São Gabriel da Cachoeira, e ela tem um testemunho muito importante. Ela já faleceu, ela atuou ali no final da década de 40, década de 50, e ela dizia isso: eu li a palavra e obedeci. Então, o evangelho deve ser pregado a todas as etnias, e ao ser pregado a todas as etnias, virá o fim. É só assim que Cristo voltará, quando todas as etnias ouvirem o evangelho de Cristo. Então, você deve ser apaixonado pela vinda de Cristo, e por isso você deve obedecer e pregar o evangelho também a toda criatura, e inclui os povos nativos. Portanto, não é uma questão teológica, é uma questão de obediência. Ou você obedece, ou não obedece. Simplesmente isso. Muito obrigado, pastor. Reverendo Benjamin, o senhor poderia compartilhar um pouquinho do que está acontecendo, como está sendo o projeto, o desenvolvimento do trabalho do reverendo Mota, que é um missionário nosso que está por um tempo aí trabalhando como enfermeiro e também desenvolvendo outras atividades. Qual é a importância, qual é esse trabalho que ele está fazendo que pode inspirar aquele que está nos ouvindo também? Então,
pastor Marcos, pastor lá na África, tem nos ajudado muito aqui com a sua experiência. Ele está dando um período da manhã para conversar com os nossos pacientes lá dentro do hospital, inclusive estão internados na ala de Covid. Tem trabalhado com os nossos funcionários. É uma pessoa extremamente, tem nos ajudado muito, porque ele tem um preparo especial. Então, acho que uma coisa é muito importante, o preparo e a vocação que Deus tem chamado para isso. Ele tem pensado em ficar aqui 3 meses, mas ele tem gostado das atividades, porque é aquilo que Deus está pedindo da gente, né? Fazer aquilo que Deus quer traz paz, traz alegria ao nosso coração. Essa é a coisa mais importante, né? Que bom, muito obrigada, pastor. Reverendo Sérgio, tem uma pergunta aqui que já foi falado, mas eu creio que o senhor pode complementar um pouquinho. A Natália, existem missionários indígenas atuando nas aldeias da missão? Se o senhor poderia falar um pouquinho qual é esse diferencial desses missionários que estão atuando em outras aldeias? Sim. Na verdade, a gente precisa complementar mesmo. O ideal é que todas essas aldeias tivessem indígena, obviamente, fazendo o trabalho, por algumas questões fundamentais. Primeiro, ele é da própria cultura, conhece a língua, então ele tem esse facilitador. Hoje, nós temos trabalhado muito naquilo que nós chamamos de terceira onda missionária. A primeira onda foram os americanos ou europeus que vieram para o Brasil e que deram início, no caso da própria Missão Kaiowá. Depois, a segunda onda, somos nós, os chamados brancos, né, que deram continuidade a essa obra iniciada pelos estrangeiros que aqui chegaram. E agora nós estamos nesse terceiro momento, por isso estamos chamando de terceira onda missionária, que é dar o protagonismo aos próprios indígenas. Então, nós temos que preparar, treinar e capacitar muito bem também os indígenas para que eles evangelizem o seu próprio povo e até outros povos também. Então, no caso específico da missão, nós já falamos no início, temos 8 obreiros e outros, mais 8 especificamente, que estão sendo mantidos pela PMT através dos recursos da IPB, trabalhando nas aldeias. Então, são indígenas treinados, capacitados pelo nosso Instituto Bíblico e que estão nas aldeias desenvolvendo o trabalho missionário também. Então, essa é a nossa realidade hoje. Muito obrigada, pastor. E temos mais uma pergunta para o reverendo Geraldo. Reverendo Geraldo, a Simone fez uma pergunta muito interessante, porque nós temos participantes aqui dessa live de várias igrejas, e ela perguntou se a Missão Kaiowá somente recebe missionários presbiterianos da igreja presbiteriana, ou um missionário que tem uma outra, de outra igreja, também pode servir na Missão Kaiowá. Ok. Só complementando anteriormente o reverendo Sérgio, nós temos 8 missionários indígenas ligados à PMT, mas nós temos mais missionários indígenas, além desses 8. O Instituto, desde 80, tem formado missionários. Então, nós temos missionários sustentados diretamente pela missão, que são indígenas, das etnias Kaiowá, Guarani, e nós temos também missionários sustentados por igrejas, também das etnias Guaraná, Kaiowá e Guarani, também trabalhando nas aldeias. Então, não são só esses 8 missionários indígenas, não. São muito mais missionários trabalhando, porque a formação é para o homem e a esposa. Via de regra, os missionários que vão para o Instituto Bíblico são casados, tá bom? A Simone, nós recebemos, sim, outros missionários. A Missão Kaiowá não está fechada apenas para missionários da igreja presbiteriana. Evidentemente, nós temos espaço lá para professores, nós temos espaço para enfermeiros, agentes de saúde, médicos, e evidentemente, desde que tenha o chamado missionário,
e que faça a subscrição das normas, do regimento da missão, e que se submeta às orientações da missão, nós temos maior alegria em receber missionários para trabalharem conosco. Como você pode ter percebido, o trabalho da missão é um trabalho muito amplo. Nós precisamos de professores cristãos, de profissionais cristãos, até na própria administração da missão. Nós precisamos de pessoas para ajudar na própria administração da missão, ali no dia a dia da missão, a nossa única preocupação é que seja crente, e que seja vocacionado, como diz o reverendo Sérgio, que seja obediente ao chamado de Deus. Muito obrigada, reverendo Geraldo. E agora, nós queremos fazer uma homenagem muito especial, porque tem uma pessoa muito especial hoje, fazendo aniversário, e é o nosso querido reverendo Marcos Agripino. Ele é o executivo da nossa APMT. E, reverendo, nós queremos deixar com o senhor um versículo em nome da equipe da base, em nome de todos os missionários, em nome das igrejas que são parceiras e de todos aqueles que formamos parte da nossa querida APMT, né? O Salmo 105, 105:1. Rendei graças ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Nós sabemos que a sua paixão, a sua vocação é fazer conhecido o nome de Jesus entre todos os povos. Então, nós queremos chamar uma pessoa especial aí, que está preparando aí. Então, eu vou chamar aqui. Eu sei que o senhor não gosta muito de surpresa, mas de vez em quando o senhor nos perdoe, tá? Depois, então, nós vamos chamar aí também. E nós gostaríamos, com nossos ouvintes ao vivo, se o Kleber puder colocar todo mundo aqui para a gente cantar o parabéns para ele. Eita, vai ser o parabéns. Isso, vamos lá. Parabéns para você. Muitas felicidades. Com Deus ao seu lado, Obrigado, gente. Olha, muito obrigado, gente. Muito obrigado. Será que, já que nós estamos tratando de uma live transcultural, será que sai um parabéns para você em Guarani aí? Será que está para sair um parabéns em Guarani? Obrigado pela homenagem, vem da Margarida. Terebu, ai teque, terebu, ai teque, onde terebu, ai teque. Gente, muito obrigado pela homenagem, agradeço muito, e nada melhor de ter um aniversário com uma música transcultural, né? Nós estamos no contexto transcultural. Então, abre aí a lembrancinha aí, a dona Margarida quer também falar aqui, dá uma palavrinha. Lembrar do ABE. Ah, sim! Ó, Opa! Isso, tem um mimozinho que nós fizemos com muito carinho para o pastor, que... Nada, só mostra os boletinhos. Isso, ele fez um bilhetinho aí, depois o senhor lê, mas é muito simbólico a nossa demonstração de carinho, de afeto de toda a equipe. Muito obrigada, Deus abençoe, e aí a palavra final com o aniversariante, e que Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Eu quero agradecer a participação do reverendo Geraldo, reverendo Sérgio, reverendo Benjamin. Foi muito enriquecedor as informações que vocês passaram. Certamente, eu acredito que isso gerou no coração de todas as pessoas que estão aqui na nossa live um amor maior pela Missão Kaiowá, uma motivação maior de orar a favor e de poder, de alguma maneira, contribuir
e talvez mesmo até num algum momento poder estar na missão Kaiowá, ou de tempo integral, ou de tempo parcial. Essa é uma missão de todos nós. E algo que eu sempre digo, que missão Transculturais é um caminho sem volta. Então, que tudo que nós fizemos aqui nesse dia, esse bate-papo, essa flueza de informações e riqueza de informações que recebemos desses irmãos, tenha gerado no seu coração uma motivação de obedecer a Deus e, quem sabe, servir ao Senhor através da missão Kaiowá. Agradeço ao missionário Kleber, a missionária Emma, a missionária Isabela, que de trás dessa cortina virtual teve nos dando o suporte técnico. E vamos finalizar, então, com uma saudação final do reverendo Geraldo, do reverendo Sérgio e o reverendo Benjamin, e assim estaremos encerrando a nossa live. Saudação final. Bem, irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos. E faço mais um apelo: orem pela missão Kaiowá. Mas orem principalmente para que Deus possa levantar obreiros e obreiras. Nós precisamos de missionários e missionárias comprometidos. Complementando aí, então, reverendo Geraldo, nós precisamos de missionários que estejam preparados, bem equipados, precisamos da oração das igrejas, precisamos da participação financeira também das igrejas, para que todos esses projetos possam avançar. Orem por nós, visite-nos, participe desta missão tão importante, com 92 anos já atuando no Brasil, uma das mais antigas missões que atua em área indígena do Brasil. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, meus irmãos. Eu queria me dirigir aos colegas pastores. Qual é o projeto missionário da sua igreja? Irmãos, há muita coisa que nós precisamos fazer antes que Cristo volte. Um pouco mais alto, reverendo. Igreja que não tem missão é uma igreja que não tem direção. A única missão que nós podemos fazer é aquela que deixou, e nós precisamos obedecer. Cada crente precisa ser um missionário. Amém, amém. Muito obrigado. O reverendo Geraldo parece que voltou, deu uma pequena travada aí na internet. A palavra final. O reverendo Sérgio complementou aí a palavra, né? Só reforçando, orem para que Deus levante obreiros para a missão Kaiowá. Missionários e missionárias, pessoas com chamado, com vocação, com amor, com obediência à ordem do Senhor. Só assim a missão Kaiowá continuará fazendo o seu trabalho da forma como tem feito, conforme o ideal dos nossos irmãos lá em 1928, quando fundaram a missão. Que Deus abençoe, que Deus desperte vocações. Amém. Muito obrigado você pela participação. Eu quero dizer para vocês que essa live ela vai estar no nosso YouTube, na plataforma do YouTube da PMT, e a PMT agora está com podcast. Pode falar um pouquinho aí, Emma, sobre isso? Isso. Nós temos realizado essas lives aos sábados, como o pastor Agripino já falou, e nós estamos disponibilizando na nossa plataforma de podcast, no Spotify. Você pode acessar a PMT IPB, você pode ouvir enquanto você faz alguma atividade aí na sua casa, né? E você vai entender melhor esta mesma live. Nós vamos disponibilizar também para que você possa ouvir novamente e estar com o coração aberto para o que o Senhor tem para lhe dizer. E também pode compartilhar o nosso link, né, de vídeo que vai ficar gravado aqui também, com outras pessoas, e promover, assim, um debate entre esses profissionais, como o reverendo Benjamin aí fez um chamado, profissionais ao serviço do reino. E Deus abençoe vocês. Visite o nosso site www.apmt.org.br. Também as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, a gente tem os vídeos. E Deus abençoe. Um bom final de semana a todos. Obrigado. E a gente está finalizando. Enquanto a gente está finalizando, eu peço a Isabela que coloque o site da Missão Kaiowá aí no nosso chat, para que as pessoas também possam buscar informação da Missão Kaiowá.
Muito obrigado por sua participação. Eu gostaria de pedir ao reverendo Geraldo, reverendo Sérgio e reverendo Benjamin que permaneça, mesmo terminando nosso chat, para a gente fazer o comentário interno final. E até quarta-feira teremos no Instagram uma entrevista com mais um dos nossos missionários e vamos conhecer mais um projeto da APMT. Te vejo lá. Obrigado.